Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Havendo o coro regimental, em nome de Deus e do povo de Nova Serrana, declaro aberta a reunião extraordinária de Nova Serrana 2017. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura da ata da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 2017. Boa tarde a todos. A ata da 30ª reunião ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 19 do mês de setembro do ano de 2017, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana sob a presidência do vereador Giovanni Máximo Silva. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico mediante ofício. O vereador Gilmar da Silva Martins justificou sua ausência. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria: ata da 4ª reunião extraordinária de 2017, correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, projeto de lei complementar 02/2017, que dispõe sobre a alteração do item 7.10 do título 7, assessor parlamentar, do item 8.2 do título auxiliar parlamentar. Ambos no anexo 4 da lei complementar número 2300/2015, de autoria da mesa diretora. Indicação 231/2017, que indica que se estude a possibilidade de ampliar o horário de atendimento até às 22 horas nas unidades da farmácia municipal, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Indicação 232/2017, que indica que se estude a possibilidade de fazer uma pista de Cooper com bloquetes pré-moldados ou similares, uma praça com academia ao ar livre, ao redor do córrego, perto da rua Clarinda Maria de Jesus, na reserva ambiental, situada atrás da fábrica RKM, próximo ao bairro da Alberta Amaral, de autoria do vereador Idalino Rodrigues Silva. Indicação 233/2017, que indica a construção de uma praça no bairro Campo Belo, nas proximidades do número 935, na rua Joaquim Pinto Filho, de autoria do vereador Valdir Rodrigues Pereira. Indicação 235/2017, que indica que se estude a possibilidade e a viabilidade da colocação de quebra-mola na rua Gervais Miranda, próximo ao número 864, no bairro Romeu Duarte, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo. Indicação 237/2017, que indica que se estude a possibilidade de criar um projeto de lei que torna obrigatório o estabelecimento bancário ou a instituição financeira a utilização de película, fumê ou adesivo perfurado em portas e paredes de vidro que são voltados para via pública, estacionamento ou outro local, bem como a instalação de portas ou grade de aço nas fachadas externas em suas agências com caixas terminais eletrônicos de autoatendimento, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 238/2017, que indica a criação, juntamente com a Secretaria de Educação, da medalha de centenário da Escola Municipal José Antônio de Lacerda, em Boa Vista de Minas, de autoria do vereador Juliano Marques Lacerda. Indicação 239/2017, que indica adesão ao projeto Energia Cidadã realizada pela CEMIG, que substitui equipamentos de alto consumo por outros mais eficientes e econômicos para famílias de baixa renda em nosso município, de autoria do vereador Adair Lopes Souza. Matéria para votação: projeto de resolução 06/2017, que dispõe sobre a apreciação da prestação de conta do município de Nova Serrana, referente ao exercício 2014, de autoria da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Projeto de resolução 07/2017, que dispõe sobre a apreciação da prestação de conta do município de Nova Serrana, referente ao exercício 2015, de autoria da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Feita a leitura da ata da 4ª reunião extraordinária de 2017, essa foi aprovada pelos vereadores. Apresentada sua justificativa, o vereador Juliano Marques Lacerda retirou-se da reunião. Ato contínuo. Foi feita a leitura das correspondências, conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno. Foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso das palavras o vereador Ricardo Tobias, William Barcelos, Jadir Antônio, Osmar Fernandes, Adair Lopes, Terezinha do Carmo, Valdir Pereira e Vantuir Martins.
O senhor presidente colocou em deliberação no plenário o requerimento apresentado pela Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana para incluir o projeto de lei 077/2017. Na pauta de votação dessa reunião, qual foi deferido o ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal, apresentadas as indicações 231, 232, 233, 235, 237, 238 e 239/2017. Estas foram colocadas em votação simbólica nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. Após o debate, o projeto de resolução 06/2017 foi colocado em votação, sendo aprovado com 11 votos favoráveis. Votaram a favor da aprovação do projeto de resolução 06/2017 os vereadores Adair Lopes Souza, Giovanni Márcio Silva, Dalino Rodrigues da Silva, Jardim Antônio de Oliveira, Osmar Fernandes Santos, Ricardo Freire Tobias, Terezinha Célio do Carmo, Valdir Rodrigues de Souza, Valdir Rodrigues Pereira, William Carlos Pereira Barcelos e Mantur Ribeiro Martins. Após o debate, o projeto de resolução 07/2017 foi colocado em votação, sendo aprovado por 11 votos favoráveis. Votaram a favor da aprovação do projeto de resolução 07/2017 os vereadores Adair de Souza, Giovanni Silva, Idalino Rodrigues, Jardim Antônio, Osmar Fernandes, Ricardo Tobias, Terezinha do Carmo, Valdir de Souza, Valdir Pereira, William Barcelos e Vantuir Martins. Após o debate, o projeto de lei 077/2017 foi colocado em votação, sendo aprovado por 10 votos favoráveis, não havendo outra assunto de ser tratado. O senhor presidente encerrou a reunião. A ata está diante do plenário. Se alguém quiser que faça alguma ratificação, se não, permaneça como estão. Eu gostaria de pedir aos funcionários da Câmara ou os demais que estiver conversando, só medisse um pouco a altura das vozes, para não atrapalhar o nosso trabalho aqui. Obrigado. A ata está diante do plenário, como nós já havíamos dito. Declaro aprovado a ata da 30ª reunião ordinária de 2017, a qual será assinada pelos vereadores. Secretário, por gentileza, vamos passar a discussão do projeto 080, lembrando que nós temos 3 emendas, então nós passamos para a discussão a emenda 01 ao projeto 080. Aqueles que quiserem que... Bom, diante da reunião que nós já tivemos, a discussão, se algum vereador quiser fazer algum comentário, senão nós já passamos para votação. Faça a leitura da emenda mais uma vez, secretário, por gentileza. A emenda 01 ao projeto 080. Sim. A emenda está aqui. Isso. As duas... Emenda 01 ao projeto de lei 080/2017. Modifica o artigo 3º do projeto de lei 080/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica proibido o reparcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento, reparcelamento objeto dessa lei. Justificativa. Apresenta a emenda, visa assegurar que não haverá novos parcelamentos referentes aos débitos já tratados no objeto dessa lei, favorecendo dessa forma a preservação do equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário Municipal. Nova Serrana, 22 de setembro de 2017. Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Adair Lopes Souza, presidente, e Vantur Ribeiro Martins, vice-presidente. Em discussão a emenda 01 ao projeto 080. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Presidente, ao tramitar esse projeto aqui, até mesmo antes do sindicato ter manifestado em assembleia, eu pedi que fosse feita a emenda para que esse parcelamento, essas 200 parcelas, não fossem reparceladas. Então, o teor da minha emenda era esse. Como foi tudo muito rápido, nem os vereadores que eu coloquei em nome da comissão não viu a emenda para assinar. Até hoje o senhor me ligou, como é que é a emenda? Então, eu falei, é para não reparcelar as 200 parcelas, porque são 41 milhões que vão ser corrigidos e garantidos no fundo, né? É dinheiro. Então, era esse o teor, então era essa a emenda, só que ela veio proibindo também alguma negociação futura. Aí, essa emenda foi desmembrada
Eu acho que, se houver qualquer negociação futura, fica em encargo do que a outra emenda que nós estamos colocando hoje, que ela deve passar pela Câmara, pelo aval da Câmara. Não pode ser feito lá às escondidas pelo prefeito, como sempre fez, com 60, com 30, com o que seja, que é o limite que ele tem de fazer em 60. Como diz aí, deixa de pagar e vai, divide, põe mais 60. Depois junta tudo em 200. Mas aí a Câmara vai estar atenta, que é a primeira negociação que a gente está tendo. Então, pensamos dessa forma, garantir as 200 parcelas, que é essa emenda. E depois nós vamos votar a terceira, que é a Câmara fiscalizando qualquer possível negociação amanhã. Até vi o rapaz ali do jornal, até o Popular, questionando que o amanhã ninguém consegue prever, né? A verdade é essa. Não sabe se a gente torce para que não, vamos lutar para que não, Poder Legislativo, essa é a nossa função, também o Executivo, mas qualquer dificuldade que houver, tem que ir para a mesa de negociação sim, mas dessa vez com a Câmara junto, analisando, não feito lá nas escuras. É a emenda que nós estamos colocando aqui, que é a terceira emenda que nós vamos votar. Então, essa, sou favorável, né? E peço os vereadores aí, agradeço o Vantuil que assinou comigo, e peço os vereadores que também acompanhem, porque vai dar garantia das 200 parcelas serem corrigidas e depositadas na conta do fundo. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Palavra ao vereador Gilmar da Farmácia. Boa tarde a todos, boa tarde aos nobres pares, boa tarde ao público presente. Gente, nós, vereadores, nós estamos hoje aqui com uma missão, né, de proibir o que já acontecia em Nova Serrana há muitos anos. Em dezembro, o prefeito anterior votou 60 parcelas, nem os vereadores que estavam nessa casa não sabiam que ele tinha feito o parcelamento do fundo. Os servidores não sabiam. E ele pagou uma parcela, não pagou nenhuma. Como o ex-prefeito Paulo César, como o ex-prefeito Joel Martins, fazia e simplesmente não pagava, gente. Então, a obrigação de um gestor, como até de um empresário, é pagar os tributos que é devido aos funcionários. E nós aqui hoje, nós estamos começando a andar, e tem uma coisa, os vereadores não sabiam, agora vai passar a saber. E cabe a nós fiscalizar o executivo. Agora, daqui para frente, os outros vereadores que vierem a estar nessa casa, porque nós somos passageiros. Não estou falando que em questão dos vereadores passados não fiscalizava. Só que o prefeito fazia nas escuras, sem nem eles saberem. A Terezinha está aqui, não sabia. O Chiquinho não sabia. O Osmar não sabia. O Dair não sabia. Eu não sabia. O pastor Giovanni não sabia. Dos 60 não, mas dos 200 eu votei contra. Então, mas dos 60 o senhor não sabia. E ele podia lá parcelar os 60 lá sem autorização da Câmara. Agora não, a lei é clara. Para eles parcelar lá até em 60 vezes, eles têm que mandar aqui para os vereadores analisar se pode ou não. Porque não pode simplesmente fazer o que eles querem, não. Nós estamos aqui para representar o povo e os servidores também, desta casa e do Executivo. Muito obrigado e uma boa tarde. Presidente. Com a palavra o vereador professor William. O colega Gilmar falou bem, né? E na fala dele a gente até percebe a antecipação do voto. E também o reconhecimento de que o parcelamento é algo natural, né? O projeto que chega aqui, chega dando a garantia que nos próximos 200 meses, o fundo terá todo mês um montante, talvez aí da ordem de R$200 mil. Esse parcelamento não é de graça, esse parcelamento é a atualização do INPC acrescido de juros de 0,5% ao mês. As prestações em atraso ainda tem um acréscimo de multa de 1% até a data do efetivo pagamento. Isso já demonstra que não tem intenção de atrasar, porque é alto. O atraso aqui, ele custa caro.
É a correção, é juro e ainda multa até o efetivo pagamento. E nós temos aqui uma emenda que fica proibido o reparcelamento disso aqui. Eu gostaria que discutisse a emenda que vai votar, porque está discutindo a terceira emenda também, aí a reunião não anda. Vamos Osmar, discutir uma só, não discutir falei da uma terceira emenda e emenda. votar ela, discutir a outra e votar. Porque se nós for discutir as 3 emendas no mesmo período, depois voltar rediscutindo essas emendas, a reunião não vai acabar de jeito. A emenda que está em discussão é a emenda número 1, está discutindo a 1 e a 3. Vamos discutir só a 1. Osmar, eu não citei a terceira emenda. Estou só citando que o parcelamento é natural, tendo em vista que o Gilmar... Isso aí trata da antecipou. terceira emenda. Vamos discutir a primeira emenda. A terceira vai ter um momento propício para discutir a terceira. Para te falar a verdade, Osmar, nem sei qual que é o teor da terceira ainda, porque eu não sei qual que é a segunda e terceira, mas a primeira, como estava aí tomando voz, ela visa todo esse parcelamento que eu disse que ele não é de graça, tem juro, tem multa. Ela visa proibir, enquanto perdurar essas 200 parcelas, o reparcelamento disso que está sendo assumido. Então, ela, por si só, já é pesado. E antes da gente votar a própria emenda e as demais, eu tenho para mim que quando a gente quer muito, a gente fica sem nada. Amanhã ou depois a gente fecha demais, engessa demais, sabe o que acontece? Chega um projeto aqui para revogar, passa que nem um trator por cima de todo mundo, e aí tudo aquilo que a gente pode avançar, a gente acaba deixando escapar pelo ralo. Obrigado, presidente. Presidente, Com a palavra, o vereador Osmar Santos. essa emenda é a emenda que é igual à primeira emenda mesmo que a gente já teria feito, a nossa comissão teria feito, só que como foi tirada uma parte, sou totalmente a favor dessa emenda. Essa emenda traz um grande benefício e um grande avanço para o servidor de Nova Serrana. Então, gostaria de só deixar aqui o meu comentário, que sou totalmente a favor da emenda. Em votação, a emenda 01 ao projeto 080. Aguarde o sinal, por favor. Emenda 02 ao projeto de lei. Leia pausadamente, secretário, só para certificar para os vereadores. Emenda 02 ao projeto de lei 080/2017. Modifica o artigo 3º do projeto de lei 080/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica proibido o parcelamento, reparcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento ou reparcelamento vigente com o mesmo. Justificativa: a presente emenda visa assegurar que não haverá novos parcelamentos referente aos débitos já tratados no objeto desta lei, favorecendo desta forma a preservação do equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário Municipal. Nova Serrana, 22 de setembro de 2017. Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Osmar Fernandes dos Santos, Valdir Rodrigues de Souza e Dalino Rodrigues da Silva, os vereadores. Em discussão, a emenda 02 ao projeto 080. Presidente, Com a palavra, o vereador Osmar Santos. eu gostaria de comentar sobre essa emenda. Essa é uma emenda que vem complementando a primeira emenda que foi votada, a emenda número 1, né, que proíbe o parcelamento, o reparcelamento desse parcelamento e que proíbe o parcelamento de novos débitos enquanto não quitar esse primeiro parcelamento de 200 parcelas. Então, se a pessoa quer dar um passo, que dê um passo bem dado, né, aí realmente eu estou vendo que está ajudando o servidor público. Agora, aprovar a primeira emenda, a emenda número 1, que proíbe o parcelamento e reparcelamento das 200 parcelas.
e não proibir o parcelamento do futuro, que vai ter que ser depositado, que é 350 mil, se hoje você está dando direito ao servidor, que não vai poder mais ser parcelado, 200 mil, e agora se você deixar um leque aberto, que umas 300 mil pode, eu não vejo isso trazendo benefício para o servidor, não. Está dando para eles 200, que já é de direito deles, né? Parcelado em 200 pagamentos, 200 mil, vai ser pago, beleza. Agora, você deixou um leque aberto, que mais 350 mil por mês, que esses 350 pode ser parcelado, então eu vejo você dando com a mão e tirando com duas. Eu não vejo trazer benefício para o funcionário público de maneira nenhuma. Eu vejo a pessoa que votar contra essa emenda realmente votando contra o interesse do servidor público. Eu não vejo de outra forma. Falar que isso vai resolver, aquilo vai resolver, não vai resolver. Resolve o interesse do servidor público, é essa emenda, né, que vai proibir, enquanto perdurar os 200 pagamentos do reparcelamento, não pode ser feito mais parcelamento, mesmo dos débitos futuros. Aí eu vejo, de fato, ajudando o servidor público e proibindo essa prática. Porque essa prática em Nova Serrana passou-se 8 anos e 4 meses sem depositar 50 centavos no fundo. Né? Isso é um absurdo dos maiores do mundo. Né? Então eu vejo hoje uma chance que nós temos aqui de acabar com essa prática. Porque se deixar esse leque aberto, pode ter certeza que essa prática vai continuar em Nova Serrana por muitos e muitos tempos, e o servidor sempre foi e sempre será prejudicado em Nova Serrana. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Eu concordo com o nobre colega, mas com ressalva. A emenda dele até parece sim interessante, mas pelo fato de que eu duvido que agora qualquer outro prefeito que venha assumir a cadeira seja louco de cair na improbidade administrativa, não pagando, automaticamente ele já cai. Então, porque eu acredito que se o prefeito Paulo César sonhasse que estaria caindo sendo as contas rejeitadas as contas rejeitadas por não pago ao fundo, ele não teria feito isso, não. Ele se achava acima de tudo, por isso que ele fez. Mas agora, todos estão com o pé no chão, que está vendo todo mundo cobrar, que está tudo sendo às claras, que vai ter que passar pela casa. Então, eu não acredito de forma alguma que algum próximo prefeito seja louco de fazer isso. Então, meu voto é contra essa emenda número 2. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, a vereadora Daíra Paz. Presidente, o nobre Osmar, autor dessa emenda aí, juntamente com os demais, ele próprio já colocou aí que a primeira emenda houve um avanço, houve um progresso. Então, nós já conseguimos um avanço, um progresso na negociação. Emenda que tem o caráter de assegurar os 41 milhões. Tá, vamos para a emenda número 2. Então, esse avanço, esse progresso, nós temos que fazer com responsabilidade. Porque, como é de conhecimento, a mesma Câmara que aprova pode revogar uma lei, né, no futuro. Então, nós não podemos estar causando dificuldades também, né, à administração. Então, fazendo com responsabilidade, nós estamos atendendo a segurança, juntamente com o Executivo, de cumprir as 200 parcelas, né? Nós estamos sendo maleáveis, tanto com o sindicato, e vamos falar também da fiscalização da Câmara, que vai entrar na lei. Então, por isso, eu acho muito taxativa, né, muito arbitrária, falando de questão de futuro, né, e eu acho que nós avançamos, sim, hoje aqui, com essas 200 parcelas não reparceladas e com o Poder Legislativo, futuramente, aqui na outra emenda, dando o seu aval em qualquer futura negociação. Então, por isso, eu sou contra essa emenda, a emenda 02. Presidente. Com a palavra, o vereador professor William. O mérito é muito interessante, mas da mesma maneira que o Osmar falou que uma complementa a outra, pelo fato de eu ser favorável à terceira, ela também é uma complementação da segunda, porque ela fala tudo que a segunda fala, mas ela coloca que não pode haver parcelamento sem aval da Câmara. A segunda, ela é uma desconfiança do Executivo de honrar seus compromissos. Né? Mas, se a gente não aprova o texto dela
sem aval desta Câmara, eu estou duvidando é da Câmara também. Então, eu gostaria que fosse aprovada a terceira emenda, por isso eu sou contrário à segunda. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Valdir das Festas Juninas. o nobre vereador citou aqui que a gente estaria desconfiando do Executivo com essa segunda emenda. Eu discordo quando o nobre cita isso aí, porque assim, se a gente também, os outros gestores que estiveram aqui anteriormente, se os outros vereadores tivessem pensado, né, também numa questão igual essa que nós estamos propondo nessa emenda, hoje a gente não estaria nesse caos que estamos tendo que enfrentar, né, através do problema que os servidores estão passando com esse dinheiro que não foi repassado para eles. Até foi citado na reunião de comissão que quando em uma empresa tem dinheiro sobrando, pode-se pagar a gratificação. Mas, se não foi cumprido até o que era de obrigação, eu acho que o que não é da obrigação que não iria pagar mesmo. Então, essa nossa emenda é resguardar, porque se vier um irresponsável, né, daqui para frente, os servidores vão estar resguardados, né? Então, e uma vez que nós viemos para representar o povo, eu também gostaria de fazer um requerimento que não houvesse reuniões extraordinárias, num horário que o povo não pudesse participar, porque é uma coisa interessante a gente estar votando coisas que o povo pode estar aqui assistir, na verdade está sendo transmitida, mas tem muita gente que está nos seus serviços e não pode acompanhar aqui de perto, e gostaria que essas reuniões, principalmente desses temas assim, de tão importância, na verdade todos são, mas esses temas assim tão, como que eu posso dizer, assim uns temas complicados, né? Vamos falar a palavra mais simples, que seja num horário viável para que a população possa participar, para que a gente também não leve nome que esteja votando na calada da tarde, né? Lá em Brasília eles falam na calada da noite, mas aqui na calada da tarde, projetos, né, que possa estar prejudicando aí a nossa sociedade. Presidente. Palavra ao vereador, professor. Acredito pertinente a colocação do colega Valdir, no sentido de que as reuniões elas têm que ser acessíveis, né? E aproveito para convidar toda a população para participar das nossas reuniões, que acontecem às terças à noite, em horário bastante acessível, né? E nós temos sentido falta desse público, mesmo em alguns momentos que nós discutimos questões relevantes nessa casa. Acho que dá para juntar as duas coisas. Eu acho que dá para poder fazer extraordinária à noite. A gente sabe que ela acontece à tarde por economia, porque gera um custo bastante elevado, porque nós temos que mobilizar um monte de servidores públicos, nós temos que gastar com energia, enfim, os gastos. Mas, se é para a transparência, mais do que justo acontecer à noite. Pode ser na segunda, pode ser na terça, na quarta, na quinta, que dia que for. Mas o horário, então, seria, né, importante repensar isso. De fato, quanto mais pessoas participando das reuniões, mais importante para o aperfeiçoamento da democracia. Mas eu gostaria de ver mais gente nessa casa, inclusive às noites de terça-feira, quando nós temos as nossas reuniões. Em relação àquela questão, Valdir, da gratificação, quando eu falei gratificação, não falei, aliás, eu não citei a palavra gratificação, eu quis dizer aumento real de salário. Aumento real de salário é o que o servidor precisa. Agora, enquanto persistir falta de concurso público, enquanto persistir apostilamento, enquanto persistir essa maranhada aí de parcelas do Fundo Previdenciário, nunca vai ter condições de dar aumento real de salário para o servidor. O que nós defendemos é aumento real, não é gratificação e nem comprometimento com outras questões de financiamento que nós vemos passar por essa casa, tal qual aí o reparcelamento, né, do nosso fundo. Gostaria de ver
novos parcelamentos? De maneira nenhuma, ninguém aqui quer ver novos parcelamentos. Mas gostaria de fechar a porta absolutamente, tirando do município aquilo que outros municípios têm direito, aquilo que as empresas privadas têm direito, aquilo que nós, nas nossas vidas particulares, temos direito de ir perante a um banco e parcelar determinado valor, também não. Acredito que cada caso é um caso. Pode chegar um dia aqui de ter uma calamidade no nosso município, calamidade financeira, uma calamidade qualquer, uma necessidade urgente, e o dinheiro lá do fundo, ele tá guardado. Melhor credor para o fundo é o município. Melhor, talvez, do que uma aplicação de risco, superintendente. Então, acredito que as aplicações hoje estão bem geridas, mas esse dinheiro, parcela a parcela, vindo do município, durante esses 200 meses que seguem, para mim, é um avanço. É um avanço maior não permitir aquelas 60 parcelas, que era na calada da noite, que era dentro de um gabinete de prefeito, acontecer sem consulta à Câmara. Então, eu quero avanço, sim, mas eu tenho certeza, se eu der o último passo nesse avanço, que é proibir todo e qualquer parcelamento, eu estarei incitando, na primeira dificuldade econômica da prefeitura, ela articular com os vereadores para revogar essa lei, tudo aquilo que nós avançamos, e como um castelo de areia ao chão. Obrigado, presidente. Então, eu sou contra a segunda emenda, tendo em vista que eu sou favorável à posterior. Presidente, só para complementar aqui o seguinte, até dando exemplo aqui, parece que a reunião da Câmara de Divinópolis é às 14 horas, não é isso? E lá lota às 14 horas, é diferente as cidades e tudo, né? Mas há de se então consultar o público aqui, que horário, estava até consultando, tinha uma consulta aí. Eu não tenho dificuldade nenhuma de votar como está votando hoje aqui, esse voto meu, terça-feira, qualquer horário que for. Entendeu? Pode ser 9 horas da noite, não tem dificuldade nenhuma. Eu não vejo que nós estamos fazendo nada escondido, porque as portas estão abertas para o público. Está sendo gravada a reunião, que hoje a mídia, o WhatsApp, chega em tudo enquanto é lugar. É só divulgar como foi os nossos votos aqui, né? Nós estamos aqui para agir com responsabilidade, tanto é que o povo nos confiou essa responsabilidade. Questão de horário, eu não vejo, que até está em discussão quais horários, né, que seria melhor, porque já que nós temos horário da noite, o pessoal não vem, né? Divinópolis, por exemplo, lota 2 horas da tarde. Né? Mas é uma extraordinária, nem sempre, né? E nós temos também diversos projetos na casa aí. Eu estava olhando aqui com o vereador Osmar, se nós fosse votar 2 projetos aqui nessa tarde, nós saímos daqui 5 horas, né? Se nós votar todos na terça-feira, acho que não daria nem tempo, não é isso? Se nós fosse votar esse, apostilamento, outros da guarda, outros que tem, então não daria tempo. Então a gente está fazendo o quê? Nós estamos fazendo extra, né? Extra mesmo, né? Fazendo extra para tentar votar esses projetos que são de importância para o município, mas com responsabilidade. Não estou falando porque o vereador disse, mas assim, meu ponto de vista, que nós todos estamos sim sendo responsáveis, e a questão de horário não altera o meu voto, não. Nunca alterou aqui, não. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Palavra ao vereador Gilmar da Farmácia. Eu acho que nós temos de pensar muito bem o que a gente faz aqui. Porque, igual o professor William falou, amanhã, daqui 6 anos, um exemplo, entrou outro gestor, aí a corda está no pescoço dele, aí ele vem, faz um acordo com todos os vereadores, vão revogar a lei, vão acabar com a lei, que o mesmo jeito que a gente aprova a lei, ela pode ser revogada. Nós estamos aqui, nós não queremos que aconteça isso, nós queremos que o parcelamento seja pago em dia, certo, com a cobrança nossa, que se não pagar hoje, é o dia do pagamento, amanhã, se não pagar, a gente já procura saber no Executivo o que está acontecendo, por que não pagou a parcela. Por isso tem o Ministério Público Federal, para a gente correr atrás, para assegurar o direito do cidadão. E nós temos que assegurar o direito aqui. Porque se nós, igual o professor William falou, se nós votar essa emenda, a segunda emenda, e revogar a lei, revoga todas. Revogou a primeira também, que a gente votou, acabou. Aí as parcelas do jeito que eles quiserem. Mas se a responsabilidade do vereador de votar, se votar, tiver o direito de parcelamento, não vai tirar esse parcelamento deles lá de 60 vezes, de parcelar lá na calada da noite, chega lá o prefeito, vou parcelar aqui de 60 vezes, parcela e pronto, acabou. A responsabilidade é dos vereadores, se vai votar a favor ou não. Porque eles não podem parcelar nada lá sem autorização dos vereadores, não. Então, para que existe vereador?
Para que o povo vota no vereador? É para cobrar o direito do cidadão. Senão não precisa desistir vereador, não, hein? Precisa desistir deputado, para deixar o governador fazer o que ele quer fazer. Nós estamos vendo lá no presidente, lá, os deputados, concordando tudo que o presidente faz. É igual o Valdir das Festas Juninas falou. Se nós tivéssemos bons gestores até na presidência, hoje nosso país seria um país de primeiro mundo. Nós não tivemos presidente que olhasse para o futuro, nós não tivemos governadores para olhar para o futuro, nem deputados, nem prefeitos e nem vereadores que olhou o futuro. Olhar lá no futuro, vamos cuidar do Brasil. Hoje está aí essa merda, ó, todo mundo cortando a Amazônia, fazendo tudo que quer, tudo, faz tudo que quer. Mas se nós começar a pensar agora no futuro, nós vamos ter um bom futuro para nós, quando nós envelhecer, como para os nossos filhos e nossos netos. Obrigado, boa tarde. Presidente, acredito que a discussão ela já está mais do que encerrada, mas só que eu estava observando aqui, nós estamos falando de avanço, só que a emenda 2, ela automaticamente ela prejudica a primeira, e quando a gente votar a terceira, pode ser que nós prejudicamos o reparcelamento dos 200. Observem bem aí. Aí aquele reparcelamento que não poderia acontecer, Osmar, já pode acontecer com o aval da Câmara. Então, assim, eu acho que tem que ter bastante cuidado em aprovar a primeira e aprovar a terceira. Por quê? A nossa vontade é não reparcelar os 200 e os outros parcelamentos que aconteceu e que acontecia lá no gabinete do prefeito, agora aconteça com o aval da Câmara, esses parcelamentos menores. Agora, quando eu tenho a segunda que prejudica a primeira e eu venho com a terceira, aquela história de não poder reparcelar os 200, no meu entendimento aqui, vai por água abaixo. Aí vai poder reparcelar tudo desde que consulte a Câmara. Estou só chamando a atenção, porque depois, amanhã, eles vão falar que, tinha uma emenda X que não podia reparcelar e agora já pode. Então, o meu entendimento é que a segunda prejudica a primeira e depois vem a terceira abrir uma porta. Ô, William, então deixa só a primeira, então, pronto. Acredito que a primeira e a terceira. Não, então deixa só, pronto, acabou. Quando? Só comentar, só um segundo. Eu não gosto de comentar uma emenda quando ela não está em discussão, que é o caso da terceira. Quando aprovar essa terceira emenda, as 200 parcelas, né, que não poderia ser parcelada, já passa a poder ser parcelada. Pode. Parcelamento e reparcelamento com autorização da Câmara pode ser feito. Parcelamento e o reparcelamento pode ser feito. Lê a emenda aí. O parcelamento e o reparcelamento pode ser feito, sim. Aí tem que vai lá, pede para suspender um pouco, para excluir esse reparcelamento aqui. Essa palavra é reparcelamento. A proposta do Adair, a primeiro momento, é que ficasse proibido o parcelamento futuro e não reparcelamento. Essa palavra, ela caiu aqui, como é que é isso aí? Eu não estou entendendo. Me parece que a terceira que está sobrando. Nós estamos falando da segunda. Nós estamos falando da segunda. A terceira que está sobrando palavras aí. Então vamos deixar chegar na terceira para a gente discutir ela? Eu estou só falando que uma vai excluir a outra depois e pode ficar complicado. Aí a gente faz o ajuste de acordo com a leitura que for sendo feita. Excluir o reparcelamento. Excluir essa palavra aqui, reparcelamento dessa emenda. Na terceira não tem reparcelamento. Nós não estamos tratando de reparcelamento, não. Reparcelamento lá na primeira ficou definido porque a terceira está repetindo o que era anteriormente a primeira. Hein? Por isso que eu estou, Osmar, por isso que eu estou chamando a atenção aqui, porque o texto está surpreendendo. Vamos votar a segunda e a gente faz a correção da terceira. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Chiquinho do Planalto. Foi discutido e, igual o novo vereador disse, veja bem, se nós estamos precavendo para no futuro não voltar a fazer essa emenda, eu sou a favor da emenda 2, para o futuro não voltar a fazer o que está acontecendo hoje. Mesma coisa, os prefeitos futuros que vier,
E pode revogar a lei também, mesma coisa. Pode chegar e mandar a lei aqui para a Câmara, revogando, para não ter o parcelamento. Então é a mesma coisa. Eu não sei por que nós estamos discutindo tanto isso. Se votar essa emenda 2, é a mesma coisa. No futuro é para revogar, a mesma coisa a primeira emenda. Então nós estamos discutindo uma coisa aqui que não tem nada, não tem assim, precisão de discutir. Presidente, só adiantando, então, como eu disse, meu voto é contrário à emenda 2, e vendo já que houve avanço e ganhos com o que nós estamos colocando aí, determinando a emenda 1ª e 3ª e não prejudicando as demais. Eu sou contra a emenda 2 e vamos para a votação, né? Em votação, a emenda 02 ao projeto 080. A emenda, por favor, secretário. Emenda 03 ao projeto de lei 080/2017. Modifica o artigo 3º do projeto de lei 080/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica proibido o parcelamento, reparcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento, reparcelamento, objeto dessa lei sem o aval da Câmara Municipal de Nova Serrana. Justificativa. A presente emenda visa assegurar que não haverá novos parcelamentos referentes aos débitos já tratados no objeto dessa lei, favorecendo dessa forma a preservação do equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário Municipal. Nova Serrana, 22 de setembro de 2017. William Carlos Pereira Barcelo e Jadir Antônio de Oliveira, vereadores. Presidente. Pois não. O problema da gente construir emenda em plenária é justamente esse. À medida que a gente vai apresentando, a gente vai tentando fechar a porta, e quando a gente vê o texto, que é um texto que a gente não escreveu, a gente apenas manifestou a nossa vontade, ele não vem de acordo com aquilo que a gente quer. Na verdade, o que eu queria aqui era proibir o parcelamento de débitos para sempre, né? Enquanto perdurar a palavra reparcelamento não poderia estar aqui. Fica proibido o parcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário, sem o aval da Câmara Municipal de Nova Serrana. É para sempre. Entenderam ou não?
a concordância em Vai ter que assinar corrigir essa novamente. emenda foi nesse sentido. É. E ela veio ao contrário. O sentido É, lei- fica proibido sem o aval da Câmara. Mas não é enquanto, porque a questão de objeto desta lei é só na questão das 200 parcelas. Proibir parcelar sem consultar a Câmara é para sempre que a gente quer. É para sempre. Não é isso? O vereador, só para entender, presidente, pela ordem. Pois não. Não, reparcelamento. Pode falar. Vereador William, você quer que proíbe o reparcelamento e o parcelamento tem que passar pela Câmara, é isso? A intenção da emenda é essa? Na verdade, proibir reparcelamento e o parcelamento tem que passar pela Câmara, é isso? Fica proibido o parcelamento sem aval da Câmara. A partir do momento na primeira, eu já acabei com essa questão de reparcelamento, não há nem que se falar em reparcelamento no futuro. Não, é porque ela vai prejudicar a primeira emenda. Então, o texto dela tem Então que... é só parcelamento. O seu interesse é vedar o reparcelamento? O reparcelamento das 200... Vedar o reparcelamento? Das 200 lá. Tá. Na verdade, e o parcelamento tem que passar enquanto pela durar Câmara. o objeto dela. Então, posso sugerir, então, um texto para a redação dessa emenda? Sim. Fica vedado o reparcelamento, ponto. E o parcelamento tem que passar pela Câmara. É isso que é o seu objetivo. Fica vedado o reparcelamento, objeto da lei. Sim, porque o reparcelamento já tem que ser objeto da lei. É, aquele reparcelamento, objeto da lei, as Sim. 200. E novos parcelamentos deverão então, esse é o ser texto. consultados aqui à Câmara. Então é como está. Prejudica a emenda 1, fica valendo só a emenda 3. Porque, Ela isso, tá porque falando a emenda 1, a emenda 3 prejudica a emenda 1. só fica falando dois Só textos. isso. Então, por que não fala só o texto de passar pela Câmara, que é o que queria, na emenda 3? A 1 nós já votamos. Caso haja reparcelamento futuro, deverá ser com prévia aval Pode da ser até Câmara. parágrafo da primeira emenda, se uma terceira incluindo um parágrafo, que os novos parcelamentos Ou futuros parcelamentos não poderão ser ser realizados feito pelo Executivo sem o aval da Câmara sem Municipal. o aval da Câmara. Eu acredito que seria necessário, porque senão a gente não consegue chegar no fim, o plenário definir se concorda com o parcelamento, desde que haja o prévio aval do Poder Legislativo. Se isso for pacífico, engloba na primeira emenda. Porque senão sempre uma vai estar conflitando com outra. Não, acredito que não. Acredito que nós estamos tratando o passado e agora nós estamos tratando o futuro. Em caso de novos parcelamentos, é isso? Em caso de novos parcelamentos... Sim, aí seria, fica proibido o reparcelamento, ponto. E os parcelamentos futuros, mediante prévio aval do Poder Legislativo. Se o plenário concordar, faz uma emenda só. É uma emenda só. Perfeito? Emenda 1, pronto. Aí vai ter que colocar em discussão de novo e votação a emenda 1, englobando esses dois requisitos. Procurador, só uma pergunta. O parcelamento das 200 parcelas, não pode mais haver reparcelamento dele, de jeito algum. Segundo essa emenda que a gente está discutindo, não. Não pode. Se porventura, aquela parcelamento dos 60 vezes que o Executivo faz sem consulta aqui na Câmara, não pode acontecer mais. Não é isso? É isso é discutido. Mas, o que vocês vão votar aqui seria isso, né? Mas isso aí pode ser discutido posteriormente, que aí o Ministério da Previdência baixou outra portaria, ou abaixou dessa vez. Porque atualmente, não é o que o Executivo tem essa prerrogativa, porque o Ministério da Previdência permite. Mas essa emenda aqui, que os senhores vão fazer, vocês vão estar em busca de coibir isso. O Ministério da Previdência autoriza ele fazer esse parcelamento. Sim. Mas se nós votar aqui agora, não vai autorizar mais. Sim, aí com essa emenda seria, vai ser proibido reparcelar o que está sendo reparcelado agora e permitido o parcelamento desse patronal, mas com prévio aval da Câmara. Se isso for
pelo menos pela maioria, fica contemplado numa emenda Eu só. não acredito que fica permitido, não. Em caso de Novos. caso de Novos existir novos parcelamentos, a Câmara deverá dar o prévio aval. Sim. Nós não é permitir, não, em caso se houver necessidade. Presidente, eu não gostaria que englobasse as duas juntas, não, porque essa emenda aí, eu sou contrário a ela, essa emenda 3. Eu queria só ouvir do autor aqui, o William Barcelos e o Jadir. O que realmente vocês pretendem com essa emenda? Presidente, a emenda 1, Depois ela, o Jadir ela vai. veda o reparcelamento. E qual o reparcelamento? É da 3. O reparcelamento significa parcelar de novo. Sim. É isso? Se Objeto desta lei, que são essas 200 parcelas e o montante que deve até agora. Isso aí está pacífico. Nós estamos proibindo através da emenda 1. Agora, o que nós queremos é que aqueles parcelamentos que o Executivo faz lá no gabinete, sem consultar a Câmara, aqueles de até 60 vezes, Eles não autorizados aconteçam. pelo Ministério, nós não queremos que ele aconteça sem passar pela Câmara. Então, seriam os novos parcelamentos. E não seriam os existentes. Os existentes já estão aqui, já fechada a fatura. Já na emenda 1. contempla na lei. Presidente, Fala, Jadir. mas eu concordei em assinar com o William, pensando que, porventura, não viesse a ser aprovada a primeira. Mas, como já foi aprovada a primeira, então acho que se prevalecesse apenas, porque a primeira parte dessa terceira emenda, ela já foi aprovada na primeira. A primeira parte já foi aprovada na primeira emenda. Então, é só complementar que nenhum futuro outros, ou, porventura, outros parcelamentos não venha a ser feito sem o aval da Câmara. Então, acho que é só retirar a primeira parte e está pronto. Eu ainda tenho medo de mudar aqui o texto e dar uma outra conotação na lei. A lei tem que ser bastante objetiva. Sendo feito lá e vai ser lido aqui para a gente analisar se ficou bom. Porque a primeira parte ficou certo. Esse financiamento aí, aliás, esse parcelamento aí, não vai ser reparcelado. A dívida de 200 meses tem que ser paga em 200 meses, ou senão pagar os juros. Agora, vamos imaginar novas dívidas vindouras. Eu não quero que elas sejam feitas às escondidas. Eu quero que elas passem pela Câmara. Pois é, aí, uma palavra, presidente. Tudo bem, William. Mas aí, igual, se o prefeito, um exemplo, né? Acredito que o Eusébio não vai fazer isso. Mas se deixar 10 meses sem pagar, são 3,5 milhões. Agora, se eu chegar lá e falar assim, igual eles fazem, vou dividir em 60 vezes. Aí chegar aqui e falar assim, nós não autorizamos dividir 60 vezes. Apesar que o Ministério dá esse poder a ele de dividir lá, mas nós aqui, nós não autorizamos. Ele vai ter que pagar o montante, os 3,5 milhões. É isso que a gente está querendo fazer, fechar as portas. Isso aí, gente, é uma discussão, não vai resolver o problema. Esse negócio com a aval da Câmara. A aval da Câmara vai ser dado. Toda vez que pedir reparcelamento aqui, vai ser concedido pela Câmara. Nunca foi rejeitado. Então, isso é a emenda que vai fazer sentido, que hoje vai ajudar o servidor público, a primeira emenda, sim. Agora, essa emenda terceira, nada. É com aval da Câmara, sim. Hoje é com aval da Câmara, é aprovado. Quantas já passou aqui com aval da Câmara? É aprovado. Então, isso não vai alterar nada, não. Aval da Câmara ou não aval da Câmara. Toda a vida foi com aval da Câmara e aprovado. Não vai mudar, não. Mas, Osmar, se você fala sem o aval da Câmara, você está autorizando ele a fazer por lá, ué. Mas ele manda para cá e é aprovado aqui, ué. Não vai alterar, ué. O que eu estou dizendo é isso, não vai alterar o que acontece. Só se for a prática que Por vinha isso que eu acontecendo falei aí que há vários tava anos vai continuar duvidando acontecendo. As outras, né? Porque agora nós não votamos a favor, não. A questão que está discutindo aqui, até foi discussão dentro da conjunta, é que os pagamentos das dívidas existentes, se porventura vier uma dificuldade no município e ele não conseguir pagar, ele estaria fazendo um novo parcelamento, sem mexer na estrutura dos pagamentos futuros. Essa que é a proposta. Exatamente. Poderia mexer nas 200, agora nas futuras,
aqui que jamais ele poderia fazer algum tipo de parcelamento. O que dá para... Inversa, pastor. Ele pode mexer nas futuras, nas 200 não. Não, e nenhuma e nem outra aqui. Não, aí está dando autorização com o aval da Câmara para mexer nas duas. Assim. Com essa emenda. Exatamente. Agora, a emenda proposta por eles é que o prefeito pode mexer nas futuras com o aval da Câmara. Que ele já pode hoje mexer nas futuras com o aval da Câmara. Não estou vendo mudança. O problema é no conceito. O que é parcelamento, o que é reparcelamento. Eu estou proibindo parcelamento. É ser aprovada a 1 e a 3. Justamente. Na leitura que está aqui. Porque a primeira trata de reparcelamento, a terceira em parcelamento. Não vai, Osmar, porque essa autoriza o parcelamento. Não, só uma vez. Hein? Nós vamos colocar em votação. Aí cada vereador tem o seu voto, ele pode decidir. É a única forma da gente definir uma discussão. Não está, não. Vai colocar em votação, né, pastor? Vou colocar. Porque para mim não tem dificuldade, não, porque essa emenda eu não vejo trazendo nenhum benefício, eu sou contrário a ela. Em votação, a emenda 03 ao projeto 080. Pastor, Só com a palavra? Eu acho que não está ficando muito clara essa emenda, não. Já está em votação, vereador. Não. Que a gente está sem noção de votação aqui, eu vou votar contra. A emenda de vocês dois é DG que está aqui? Eu quero saber dos autores da emenda. O resto, para mim, não vai valer muito, não. Vamos ver aqui se ela está. Vocês são o autor da emenda. Se vocês retirar ou for fazer um acréscimo, aí vai ser vocês. Fica proibido o parcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana. Aí está aqui, presidente, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento objeto dessa lei. Na verdade, esta parte, ela não me interessa. Eu quero que se proíba, para sempre, né, enquanto perdurar esse contrato. Sem prévio aval da Câmara. Parcelamentos. Parcelamento vem de onde? De dívidas novas. De dívidas antigas, são reparcelamentos. Ou seja, parcelou uma vez, está parcelando de novo. O reparcelamento, nós proibimos lá no começo. O reparcelamento de qual? Da primeira, daquela... Então, se eu proibir o reparcelamento daquela, e eu só estou permitindo agora parcelamentos, eu nunca vou ter reparcelamento. Só se tiver o aval. Já veio a nova lei, a redação? Confere aí. Por favor, William. Vamos lá. Fica proibido o reparcelamento objeto desta lei, seria aquelas 200 parcelas, proibido. E o parcelamento de futuros débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, enquanto perdurar qualquer reparcelamento, deverá ter aval da Câmara Municipal. Aí está retirando a emenda 1, está matando a emenda 1. A única coisa que eu falei é o seguinte: em caso de futura renegociação ou em caso de futuro parcelamento, a Câmara deverá ser consultada. A terceira está conferindo essa... Não, mas está passando a 1 para ela também. A nova olha, então eu vou fazer um rascunho aqui, vai ficar mais fácil. Está perdendo a característica 9. Já está pronto aqui já. Leitura aqui, ó. Fica proibido o parcelamento de futuros débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, sem o aval da Câmara Municipal de Nova Serrana.
Passou para ele? Carece de nova leitura? Aqui, ó. Acrescenta o parágrafo do artigo 3º com a seguinte redação. Fica proibido o parcelamento de futuros débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, enquanto perdurar qualquer reparcelamento... Enquanto não. Sem o aval da Câmara de Nova Serrana. Deverá ter aval da Câmara Municipal de Nova Serrana. Então, enquanto perdurar qualquer parcelamento, não. Tira. É. Então, vamos ler de novo aqui. Vamos retirar isso aqui. Porque é para sempre, não é só enquanto perdurar, né? É para sempre. Isso. Fica proibido o parcelamento de futuros débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, sem o aval da Câmara Municipal. Sem o prévio aval da Câmara Municipal. Sim, né? Ok? Então vamos colocar aqui. Então, ok. Então, só relendo. Fica proibido o parcelamento de futuros débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, sem o prévio aval da Câmara Municipal de Nova Serrana. Isso aí é o parágrafo? É o parágrafo É o parágrafo único. do artigo aqui que está sendo Emenda modificado. Emenda 03, parágrafo único. Só esclarecendo, presidente, a primeira emenda, a dívida anterior, ela não pode ser reparcelada mais. Não pode. Agora, a próxima, os futuros débitos têm que passar pela Câmara. Se tiver que contrair um débito novo no futuro, sem passar pela Câmara, não tem como. Hoje tem como. Se a gente, não, mas se a gente votar contra ela, hoje tem como. Até 60 vezes tem como o prefeito fazer. Nós queremos sem tirar consultar a Câmara. possibilidade de ser... Sem a consulta à Câmara. Entendi. Tirando a possibilidade dos 60, por decreto. Ficou a mesma coisa da emenda 2, gente? Pela ordem, senhor presidente. Eu quero pedir desculpas a toda a população de Nova Serrana por estarmos fazendo essa reunião neste horário. Sabemos que não é possível os servidores estarem aqui presentes e, no início, eu perguntei se podia adiar essa reunião para que fosse feita na ordinária de terça-feira, mas os prazos vencem. Como são valores muito altos, quanto mais tempo passa, mais valores são acrescentados. O que me admira é tanta discussão num projeto que a gente está vendo clareza, emendas, que a gente entende claramente. Quando chega no final das conclusões, todos os vereadores têm a mesma conclusão, porque o que é falado na segunda só muda aqui sem o aval dos vereadores. É a única diferença que consta. E chega no final, depois de tanta polêmica, de tanta falação, é que se chega num resultado concreto. E cada vereador tem que ter sua opinião mesmo. Não adianta. Mas temos que ler e entender. Porque desde o início, a emenda 1 vem falando a mesma coisa. A única coisa que não constava é sem o aval dos vereadores. E o aval dos vereadores é o que tem de mais importante, porque o executivo precisa do nosso consentimento. E se estamos mexendo com dinheiro e com o servidor público, merece todo o respeito, e eu gostaria muito que essa casa estivesse cheia, mas infelizmente não está. O meu voto é favorável, porque só muda essa frase que eu estou falando para vocês. Secretário, por gentileza, faça a leitura e nós vamos para a votação. Emenda 03 ao projeto de lei 080/2017. Acrescenta o parágrafo 1 do artigo 3º do projeto de lei 080/2017 com a seguinte redação. Parágrafo único. Fica proibido o reparcelamento de futuros débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana sem o aval da Câmara Municipal de Nova Serrana.
Justificativa da presente emenda visa assegurar que não haverá novos parcelamentos referentes aos débitos já tratados no objeto desta lei, favorecendo dessa forma a preservação do equilíbrio financeiro no Fundo Previdenciário Municipal. William Carlos Ferreira Barcelo, vereador, Jardim Antônio de Oliveira, vereador. Nova Serrana, 22 de setembro de 2017. Em votação, a emenda 03. Não, está errado aqui, pastor. Está errado ainda. Votar a emenda nossa mesmo. Tem Então é jeito. parcelamento. É parcelamento. Leia outra vez, secretário. Osmar, Fica estão proibido querendo o votar a nossa parcelamento. emenda mesmo, querem arrumar uma maneira aí. Só Fica pode. proibido o parcelamento de futuros débitos de responsabilidade entre o doente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana sem o aval da Câmara Municipal de Nova Serrana. É o parcelamento. Põe em votação. Em votação, a emenda 03 ao projeto 080.